Muito importante colocar toda a atenção nessa descrição do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse. Duas bestas, ou seja, dois animais terríveis que Yohanan HaShaliach, o apóstolo João, ele está vendo. Uma besta que sobe do mar, ou seja, das águas, e a outra que sobe da terra. As duas figuras têm características e têm conexões com significados que até mesmo dentro da tradição judaica nós temos como referência. Então é muito importante, quando se vai estudar o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, as nevoot, as profecias, ter o conhecimento da tradição judaica. Isso é muito relevante. Quando a gente fala de uma besta que sobe do mar, ela tem 7 cabeças, 10 chifres. Ora, nós temos que levar em consideração o contexto histórico, ou seja, aquele momento que Yohanan, João, estava escrevendo, quem era o imperador, qual era o império, ou seja, levar em consideração tudo o que estava acontecendo. Ou seja, mais quando a gente fala também da besta que sobe da terra, que tem essa característica de um Navi Sheker, ou seja, um falso profeta. Vamos chegar aí. Nós temos todo um complô espiritual que acarreta um possível atentado. Eu quero que você coloque a sua atenção aí, porque são coisas, novamente, eu não quero ser repetitivo, mas eu tenho que falar novamente. Não é? Yohanan viu no seu tempo, há 2000 anos atrás, lá no século I, algo que realmente estava acontecendo no seu tempo, historicamente, mas que estava apontando para o futuro, para os nossos dias. João estava vendo um tempo extremamente tecnológico. Então não saia daí, acompanhe conosco. Eu sou o Rabino Yosef Baruch e hoje nós estamos trazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito mais ainda do que vocês já têm de conhecimento dos textos bíblicos e em relação às profecias. Muito bem, queridos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, nessa sequência de vídeos aqui abordando, enfatizando o texto do Apocalipse, com textos proféticos que, na realidade, estão apontando para os dias que estamos vivendo agora e realmente cada ponto que nós analisamos, cada ponto que nós estudamos dentro das Escrituras é muito significativo, muito mais porque agora nós temos muito mais subsídios, nós temos coisas em que nós podemos olhar e realmente fazer comparações, que é claro, nós não vamos entrar no caminho do sensacionalismo, mas ter que, com seriedade, avaliar todo um campo tecnológico que nós temos hoje e relacionado à profecia. Né? Queridos, antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur de hoje, né, e compartilhar esse material que preparamos para vocês, eu quero aqui dar um Bruchim Abayim, sejam bem-vindos todos os novos inscritos no nosso canal. Tem sido uma grande brahá ter vocês conosco, a todos aqueles que estão inscritos e aos que chegaram agora há pouco tempo. Bruchim Abayim, sejam bem-vindos. Aqueles que se associaram conosco também, se tornando membros do canal. E é claro que eu quero lembrar, né, sempre de deixar o like aqui no nosso vídeo para que o YouTube possa entender que o vídeo é relevante e possa mandar ele para mais pessoas. Né? Se inscrever se não é inscrito, quem está chegando agora, não conhece o canal, eu tenho certeza que ao desfrutar aqui dos nossos vídeos, tenho certeza que vai haver uma edificação muito grande. Então, acione o sininho para que você receba mais notificações, tá bom? Então, contamos aí com a sua participação e sua interação conosco. E, é claro, não deixe de comentar. Pode fazer crítica, pode comentar, pode elogiar. Tudo aqui é importante para que a gente possa debater o assunto e chegarmos, né, a um entendimento pleno das Escrituras. Né? Sempre cada um contribui com uma coisa a mais. Queridos, isso é uma informação muito importante para dar a vocês aqui, antes da gente entrar aqui já no nosso shiur de hoje, é um curso que nós estamos lançando
agora, hoje aqui com vocês, né, que é o curso de judaísmo na prática, né, da fé aos costumes. Esse curso está preparado para que você possa ter acesso à informação. Eu tenho certeza que você quer conhecer mais sobre o judaísmo. Tenho certeza que você quer conhecer mais sobre costumes, práticas, história, sobre o que o judaísmo ele compartilhou com o mundo, o que ele contribuiu para a humanidade. Temos muita coisa para fornecer para você através desse curso que nós preparamos para você. Então, olha, aqui na descrição do vídeo você vai ter todas as informações, ele já está disponível para aqueles que quiserem adquirir. Um trabalho que foi realizado especial com tudo o que você precisa para conhecer sobre o judaísmo, né? Ou seja, desde das práticas que nós temos como prática de fé judaica, o conhecimento das escrituras, quais são os livros, qual é o material que nós temos de sagrado, de importante como fonte de pesquisa, né? Ou seja, o desenvolvimento do judaísmo na parte da ciência, na parte da história, na parte da política, né? Ou seja, das artes. Então, queridos, aqui abaixo você terá todas as informações, não deixe de acessar, eu tenho certeza que vai acrescentar muito para aqueles que estão em busca do conhecimento sobre judaísmo. Então, como nós aqui mencionamos, olha, curso de judaísmo na prática, tenho certeza que vai ajudar muito você na sua busca sobre esse conhecimento, no seu aprimoramento do seu conhecimento judaico. Tá bom, queridos? Então, aqui abaixo, olha, não deixe de se inscrever no nosso canal e mais de acessar aqui, se você está interessado, eu tenho certeza que você não pode perder essa oportunidade. Foi preparado especialmente para você que está na busca do crescimento do conhecimento. Baruch Hashem, vamos lá então. Vamos entrar aqui no nosso shiur de hoje, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, né? Especialmente aqui no material que preparamos para vocês. Olha, nós vamos iniciar hoje o nosso shiur sobre as duas bestas do Apocalipse. Na visão do apóstolo João, Hahaya She'olah Minayam, a besta que sobe do mar, é a primeira que nós vamos ver aqui. Eu quero que você coloque a sua atenção, porque vai ser muito importante os detalhes que nós vamos compartilhar aqui. Na realidade, como sempre falamos, é importante que você entenda, não estou estabelecendo verdades absolutas, mas compartilhando com vocês uma visão que tem toda a probabilidade de ser real, nos nossos dias de hoje. Então não temos como, não, claro, falar sobre esse tema, nós temos que olhar o texto. Raite Hayaolá Minayam. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Quando fala besta, é um animal, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Põe a sua atenção nisso. 7 cabeças e 10 chifres. E sobre seus chifres, 10 diademas. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Vocês vão lembrar, né, do vídeo que nós fizemos sobre a mulher vestida de sol, né, e o dragão. Vocês lembram disso, né? Lembra daquele dragão? Então, esse dragão agora dando poder a essa besta. Essa besta está conectada com o dragão. Então, você viu aqui as características dela, que são características que esse dragão tem. Então, acompanhe comigo, continue aqui. Agora, a pergunta que vem, por que 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas? Nós respondemos aqui agora. Lembra do dragão? Olha, o dragão tem a mesma característica. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Ou seja, quando a gente fala diademas, nós estamos falando de pequenas coroas, né? como pequenos arcos, né? Sobre a cabeça. Agora, olhando para as características dessa besta, que nós vimos aqui agora, olha, boca de leão, semelhante a leopardo e os pés de urso, para aquele que é estudioso das Escrituras, ele vai lembrar de quem? Do profeta Daniel. Vocês vão lembrar lá do livro do profeta Daniel, da visão que o rei Nabucodonosor ele teve, né? A estátua, cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de cobre, as 2 pernas de ferro e os pés em parte de barro de ferro. Essa visão do grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, também ela vai se harmonizar, ela vai se conectar com os impérios mundiais, que também se conecta a outra visão que o profeta Daniel teve,
que ele viu os animais que subiam da água do mar, ou seja, o leão, ele viu o leopardo, ele viu o urso e ele viu um animal estranho. Justamente essas características desses animais é as características que está nessa besta. Então, quando a gente percebe a conexão entre, não é, esses reinos e essa besta agora do Apocalipse, o que que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando que essa besta carrega com ela toda a influência desses impérios antigos. O Império da Babilônia, ou seja, a sua altivez, a sua riqueza, o seu poderio, né? O Império Medo-Persa, também falando de poderio, de alcance do império, a grandeza desse império, né? E é claro que todo o aspecto idólatra, todo o aspecto espiritual maligno que acompanha essas nações e esses impérios. Depois vem o Império Grego, né? Que é ali o ventre de cobre, né? Então, assim, também a grande helenização do mundo e, por fim, o Império Romano, que é caracterizado por esse animal enigmático. No caso da visão dos animais, ele era de ferro, que tudo que ele pisava ele espedaçava, não é? Ele também tinha 10 chifres sobre a sua cabeça. Então, assim, aí agora a gente olhando para o Apocalipse, a gente vê a conexão, que essa besta, ela mescla todos esses impérios. É justamente para mostrar que toda aquela influência do passado, ela está junta, ela está conectada a essa besta, tá? Agora, muito importante, você não perca o foco do significado profético. Quando a gente fala da besta, a gente vai perguntar assim: será que essa besta ela é uma pessoa ou ela é um sistema? Será que essa besta ela é uma pessoa ou ela é um bloco econômico? Será que essa besta ela é uma pessoa ou ela é uma organização? Esse é um tema ainda de grande debate nos dias de hoje. Né? Mas isso tudo é normal, porque nós estamos falando de profecia. E profecia a gente não tem como chegar com o martelo e dizer assim, ó, é isso e acabou, essa é a verdade. Não, não podemos fazer isso, porque o que eu costumo dizer, a profecia ela é muito flutuante, porque coisas e mais coisas estão acontecendo. Coisas e mais coisas vão acontecer. O que a gente vê hoje de uma forma, amanhã vai ter outras muito maiores, muito mais desenvolvidas, um cenário totalmente diferente. Tudo pode mudar. Né? Mas é muito importante a gente entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético. E como tempo profético, pode ser até que alguém me critique, né? Alguém pode até me chamar de sensacionalista, não é o objetivo, não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você não esteja com seus olhos tapados. Eu quero que você esteja atento, eu quero que você esteja analisando o cenário mundial, analisando as perspectivas, as possibilidades. Eu vejo muitas pessoas falando, que a gente vai entrar nesse tema ainda, muitas pessoas falando que, ó, irmãos, cuidado aí com essa coisa de o biochip ser a marca da besta. A marca da besta é algo mais espiritual, irmão, não é nada físico. Cuidado. Eu que vou dizer assim, ó, cuidado, porque a gente não pode ser determinista ou absolutista no argumento. Claro que existe o contexto espiritual, nós não podemos fugir do contexto espiritual. Claro que o livro é enigmático, claro que sim. Claro que aconteceram coisas no passado, no momento histórico de João, que apontava para isso naquele contexto também. Sim, claro que sim. Não vamos ignorar isso, não podemos ignorar. Agora, que a pedrinha ela está voando, a pedra, né, que é jogada lá no espelho d'água, né, que ela quica várias vezes antes de afundar, que ainda a profecia ela está correndo, ela está. E a gente vai ver isso se repetir agora nos nossos dias, nossos últimos dias. Eu quero fazer uma coisa rápida aqui com vocês, olha, para expressar a aguinha, a pedrinha pulando no espelho d'água, ó. A abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Nós vimos isso acontecer com os macabeus, período ali do Império Seleucida, com Antíoco Epifânio, profanando o templo, colocando uma estátua de Zeus lá, sacrificando porcos no altar. O povo judeu sofreu ali na mão de Antíoco Epifânio, até que os macabeus, a família Hashmonaim, ela toma o poder ali, ela consegue fazer uma guerrilha, consegue tomar o poder, consegue reverter e consegue depois purificar o templo. Porque isso acontece quando agora a pedrinha continua pulando e ela vai acontecer no período depois de Yeshua, no ano 70, um tempo depois de ser reconstruído. Novamente, Roma faz o quê? Profana o santuário, põe imagens de ídolos lá, destrói o santuário. A abominação da desolação repete-se de novo. Então, o que a gente está vendo?
a gente está vendo que isso vai acontecer agora nos últimos dias novamente, e nós não podemos negar isso. Nós não podemos negar isso. Porque o nosso Mashiach Yeshua, para quem quiser pegar a profecia de Daniel e olhar o que aconteceu no período dos Macabeus, fala assim, se cumpriu aqui. Porque é literalmente o que aconteceu ali no período, né, na Tecufata Macabim, período ali, a época dos Macabeus. Aconteceu literalmente o que está na visão do profeta Daniel. Agora, o nosso Mashiach Yeshua, ele disse, quando pois virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Isso aconteceu no período posterior a Yeshua, 40 anos depois, quando Roma veio, sitiou a cidade e profanou o santuário, destruiu o templo. Então Yeshua estava falando então aquela profecia não era para os Macabeus, era para o tempo de Yeshua? Olha só como é que é a coisa. Aí agora eu vou dizer para você assim, não, também não era para o tempo de Yeshua. Ou seja, na realidade ela teve o seu efeito. Ela teve o seu efeito profético histórico lá para os Macabeus, ela teve o efeito profético histórico para o tempo de Yeshua, e agora a pedrinha continua voando, ó. Vai agora, nos últimos dias, acontecer de uma vez por todas, porque agora nós temos o Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse, que nos mostra que realmente, a partir desse momento, aí vem o final da história, que é um recomeço. Né? Aí vem o final da história do governo humano para começar o governo divino sobre o mundo, através do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Então é muito importante a gente fixar a mente aqui para que eu tenho certeza que pessoas vão me criticar nisso. Tá? Então eu já estou me adiantando aqui. Já estou me adiantando aqui. Porque eu quero entrar com vocês aqui agora em características de tecnologia. Nós vamos ver aqui, porque olhar para o texto bíblico e nós termos ainda a mente do passado, de 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando tantas coisas não tinha, então, assim, você vai acabar ficando parado no tempo. Você precisa olhar para a tecnologia que existe hoje. Você precisa olhar para o universo tecnológico que existe hoje, que cada dia avança velozmente. E muitas coisas que foi falado na profecia lá no passado, que há 40, 50, 60, 100 anos atrás não tínhamos a menor ideia de que íamos viver isso agora, e estamos vivendo. Então, queridos, eu não quero ser sensacionalista, mas eu também quero que você abra os seus olhos. Você não esteja dormente diante das coisas que estão acontecendo no mundo. Se eu falo de marca da besta, biochip da Mondex, ou que seja, tudo que for semelhante ao que está descrito, você tem que ter cuidado. Não estou falando aqui que a gente vai virar fanático e sair quebrando tudo que é tecnologia ou rejeitando tudo que é tecnologia. Claro que não. Mas você não pode ser ignorante e estar desapercebido diante do avanço tecnológico que está em harmonia com a profecia bíblica. Então vamos lá, né? Tem muita coisa boa aqui para a gente compartilhar. Vamos lá. Baruch Hashem. Então a gente já viu aqui que essa besta, ela aglomera, ela acumula todas essas informações, porque nela vai estar concentrado o mesmo espírito, a mesma atuação espiritual que atuou nos outros impérios. Características que tinham nesses impérios vai se manifestar através desta besta. Então a pergunta que eu fiz foi: é uma pessoa, é um sistema, é uma organização? O que é isso? O que é a besta? Nós vamos ter aqui uma coisa muito importante a considerar, que a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, olha, eu já coloquei aqui para vocês aqui, olha, a bandeirinha da ONU, mas antes da gente falar, já entrar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte: se eu considerar que a besta é uma pessoa, vai ficar um pouco complexo eu entender 7 cabeças. O que seriam as 7 cabeças? E essas 7 cabeças têm 10 chifres. Então, assim, o que são as cabeças? O que são os chifres? Se a besta é uma pessoa só, o que seriam cabeças e chifres? Agora, se eu entro por outro caminho de observação, que é observar essa besta como uma organização, como uma instituição, então já consegue clarear um pouco mais, porque como organização ou instituição, eu tenho departamentos, ou seja, eu tenho mais braços de atuação. Aí, ou seja, cada um departamento desse tem chifres, ou seja, cada um tem um chifre ou dois, e é aí que a gente vai começar a ver o desenrolar das coisas. Então, é muito importante você ter essas duas cartas na mão, assim.
É uma pessoa ou é uma instituição, uma organização? O que significam as cabeças? É isso que nós vamos ver aqui, é aonde a gente vai caminhar aqui agora, certo? Então, olha, compartilhando aqui com você. Eu estou trazendo aqui a observação de ser uma instituição, e eu trago para vocês aqui uma observação como a ONU, por exemplo, que é uma união de nações, né? Aonde se reúnem para deliberar coisas sobre o mundo, sobre as nações do mundo. Vamos lembrar que a besta ela vem o quê? Das águas. E águas representam o quê? Nações. Eu também trago aqui para vocês a bandeira da União Europeia, que também é uma organização que junta nações da Europa, né? E a gente sabe ali que Israel está ali no entrocamento, né? Bem no centro, entre Europa, Ásia e África, né? Então, assim, são nações realmente que envolvem. Israel está ali no meio, né? Não seria, não estaria distante da profecia isso aqui, não. Então, assim, essa besta ela vem das águas. Águas representam nações, não é? Será que nós estamos vendo uma representação das organizações das Nações Unidas ou da União Europeia ou qualquer uma outra organização que possa surgir? Será? Então, queridos, veja que coisa interessante que é o contexto bíblico, mostrar que a besta ela sobe das águas, ela sobe do mar, quando o mar e as águas representam nações. Então, essa besta ela está vindo da onde? Das nações. Então, eu acredito que nós estamos muito longe do pensamento, do entendimento, não, tá? Eu acredito que é por aí o caminho. O que nos reserva mais o texto bíblico é que essa besta, né, ela vai ter uma dessas cabeças dela ferida, como uma ferida de morte, como se ela fosse golpeada por uma espada. E quando eu olho isso, se eu olhar para as características dessa cabeça, essa cabeça vai acabar me dando as características de uma pessoa. E a gente vai caminhar aqui dentro desse sentido, dessa visão. Olhando já diretamente, que eu não quero aqui estar de rodeio com vocês, mostrando que provavelmente essa cabeça seja o anti-Mashiach, seja o anticristo. Como que alguém, essa cabeça vai ser ferida. Na minha interpretação, eu acredito que vai haver como um atentado, como que alguém vai querer eliminá-lo. Por isso que o texto vai ser bem claro assim, que ele vai receber uma chaga mortal. Não é? E aqui, olha, que vai dizer assim, a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Primeiro a gente vê que é como se uma espada viesse e o matasse. E aí a sua chaga mortal, olha só o que está dizendo, chaga mortal, ela vai ser curada. E quando isso acontecer, toda a terra vai se maravilhar após ela. Vai ser algo extraordinário. Agora, eu quero que você vá comigo nesse cenário hipotético, porém possível. Imagina esse homem que vem dessa besta, ou seja, ele é uma cabeça dessa besta, dessa organização, ou seja, de nações, e ele agora, ele, né, consegue conquistar o seu espaço, de repente ele sofre um atentado, alguém mata ele ou ele fica entre a vida e a morte. E de repente ele volta à vida, né? Sua chaga mortal é curada. E está escrito que o mundo inteiro vai se maravilhar. Vão ficar maravilhados como é que ele pôde ser curado. Você imagina comigo, leva sua mente comigo aí, imagina o antimachia recebendo um atentado e agora ele volta à vida. Quem não vai se maravilhar com isso? Né? A nível de divulgação tecnológica mundial, quem não vai se maravilhar com isso? Hã? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Veja isso. Veja isso. Adoram o dragão e também a besta. Então, depois desse milagre, essa cabeça, que é uma cabeça da besta, agora ele recebe a característica inteira da besta. Porque se referem a ele como a besta. É como se ele representasse agora todo esse sistema. Antes ele era apenas uma cabeça, agora ele é a representação da besta.
seja, do sistema. E agora tem alguém atrás dele, que é quem? O dragão. O dragão vai falar por ele, o dragão vai estar com ele. E o que vai acontecer? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que 42 meses vai dar 3 anos e meio. Então imagina que agora ele tem capacidade para falar, ele tem capacidade para se comunicar, foi dada a ele uma boca. Olha, queridos, quando a gente olha para isso, é claro que se a gente volta para um tempo mais arcaico, a gente vai imaginar uma boca, né? Mas no tempo que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que, por exemplo, aqui eu estou com vocês aqui compartilhando um vídeo e tem centenas, milhares de pessoas vendo esse vídeo, acessando a internet, acessando a televisão ali. Ela liga a televisão, ela entra na rede da internet e ela consegue acessar o vídeo. Veja só que eu estou falando com vocês aqui. Eu não estou falando só com você pessoalmente. Eu estou falando com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então, quando eu vejo que para essa besta foi dada uma boca para ela falar, é literalmente o sistema de comunicação. É um sistema de comunicação que vai chegar a muita gente. Só que o que ele vai fazer com esse sistema de comunicação, com essa boca que vai ser dada a ele? Olha, ele vai proferir grandes coisas e blasfêmias. E isso vai ser durante que ele vai agir, né? Por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Né? E, claro que não vai parar aí. Nesse período, ele vai aproveitar com toda essa inclinação maligna que ele tem, do próprio dragão que está nele, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Nessa figura que eu coloquei para vocês, eu estou colocando aqui, ele está diante de uma multidão ali embaixo, né? Ele está falando no microfone, como se ele estivesse tendo acesso a essa boca, né? É o poder de comunicação. Você está vendo a ONU e a União Europeia ali do lado, um do outro. Eu estou apenas querendo representar a União de Nações, né? Você está vendo o Beit HaMikdash ali, da época de Yeshua, claro, uma representação do possível templo que virá, né? E você está vendo os céus atrás, justamente para expressar isso. Ele vai blasfemar contra Hashem, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai blasfemar contra o nome de Deus, ele vai blasfemar do tabernáculo de Deus, do templo, ele vai blasfemar contra os que habitam nos céus. Veja que é uma afronta total a tudo que Deus representa, a tudo que Deus é, os céus, o próprio Deus, diretamente o seu nome, o seu tabernáculo, o seu templo, tudo que envolve a presença divina, ele vai se opor a Deus. E ele vai aproveitar desse poder que está sendo dado para ele para ir contra tudo isso. E agora você vai caminhar comigo nesse sentido, claro, que se tudo isso está acontecendo envolvendo a terra de Israel, nós estamos falando do terceiro templo, possível terceiro templo, aonde ele vai se levantar contra o terceiro templo. Tá? Nesse contexto que nós estamos falando aqui. E olha, o texto continua, verso 7 vai dizer assim, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é que ele vai dar ordem para guerrear contra os santos, que vai ser representado pela nação de Israel, com certeza. Ou seja, vai ser permitido pelo mundo espiritual isso. Especialmente por Akadosh Baruch Hu, por Deus. Então imagina agora que, olha aqui a continuação do verso, né? E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então agora, com poder, ele pode invocar as nações para ir contra Israel. Se ele tem poder sobre as nações, ele pode ir contra Israel. Ele pode reunir as nações contra Israel. E quando eu olho para a ONU, gente, eu não estou aqui estabelecendo 100% verdade absoluta, mas eu estou dando um grande exemplo da ONU, que é uma grande probabilidade dela ser, né, ter essa característica de besta, porque a ONU só fez uma coisa boa para Israel, que foi a resolução, que eu vou mostrar aqui para vocês, da partilha da Palestina, que favoreceu o povo judeu, em parte. O resto, só a resolução contra Israel. Vou mostrar a vocês aqui.
novamente o verso, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Veja isso aqui. Isso nos faz recordar as resoluções da ONU, que determinam como resolver os problemas do mundo. Resoluções da ONU contra Israel. A primeira foi a Resolução 181, que foi a chamada Partilha da Palestina, 29 de novembro de 1947. Essa foi que estabeleceu o Estado de Israel. Essa foi a única que favoreceu o povo judeu em parte. Agora, o resto, olha isso aqui. Resolução 194, lugar para refugiados palestinos em Israel. Isso foi no 11 de dezembro de 1948. Resolução 242, estabelecimento da paz e retirada de Israel segundo eles, territórios ocupados, 22 de novembro de 1967. Resolução 337, condenação contra Israel pela interceptação de avião libanês, que Israel interceptou, porque havia ali suspeita de terrorismo, foi em agosto de 1973. Resolução 338 foi um cessar-fogo ordenado pela ONU, nessa resolução, na guerra de Yom Kippur, porque Israel venceu, né? E depois pediu para Israel tirar a mão, mesmo Israel sendo atingido por várias nações árabes, 22 de outubro de 1973. Depois a resolução 3.236, que reconhecia o direito dos palestinos voltarem para o território israelita, 22 de novembro de 1974. E tem mais, que eu não vou descrever todos, mas a resolução 3.379, a resolução 446, que foi 22 de março de 1979, resolução 478, resolução 497, resolução 672, resolução 673, resolução 1322, resolução 1515, resolução 1559, resolução 67/19, resolução 2334 e a última que foi a resolução ES/10, 2.22, 21 de dezembro de 2017. Você vai olhar para essas resoluções, você viu aqui que só a primeira favoreceu Israel, o resto, tudo contra Israel, contra Israel. Se as Nações Unidas tivessem poder total, Israel já não existia mais. Israel já não existiria mais. Porque é impossível que Israel tenha se desenvolvido. O que se desenvolveu é a maior nação do Oriente Médio, em poder bélico, ou seja, em ciência e tecnologia e democracia. E isso ela conquistou sozinha, sem a ajuda da ONU. Claro que países aliados ajudam, claro, sim, comércio, tudo, o próprio Estados Unidos. Mas o seu desenvolvimento se deu por sua coragem, sua bravura, seu desenvolvimento próprio. Porque ONU, depender de ONU, sempre contra Israel, a favor dos árabes, dos muçulmanos, por causa do petróleo, por causa do petróleo. Interesses escusos, tá? Bom, então assim, fica muito mais fácil entender a atuação dessa besta sendo uma organização, assim como a ONU ela faz, e muito mais tendo um líder como o Anti-Mashiach, que vai dominar as massas, e que ele não vai estar sozinho, ele tem o dragão, ou seja, que é Satanás, né, utilizando ele como está no verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, na realidade, não é as pessoas que não têm os seus nomes inscritos desde a fundação do mundo, não. Não interprete mal, né? Tem gente que interpreta isso mal, para dar base à sua teoria de predestinação fatalista. Aqui, ó, quem adorou a ela, a besta? A essas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem é que foi morto desde a fundação do mundo? O Cordeiro, tá? Mas não é que as pessoas tinham já os seus nomes que não estavam escritos desde a fundação do mundo, não. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, assim, uma característica muito grande, né, das palavras de Yeshua, e se repete muito lá nas cartas das cidades da Ásia, né? Então, veja isso, olha, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Veja isso, gente. Isso aqui é o que está escrito na Torá. Aquele que fere com a espada, ele será ferido. Aquele que danifica um olho, o seu olho tem que ser danificado. Aquele que é vida por vida, olho por olho, dente por dente. Isso é obediência à Torá. O que é obediência à Torá? A paciência e a fé dos santos. Precisa se manter fiel aos mandamentos de Hashem, aos mandamentos de Deus.
A coisa vai ser dura, a coisa vai ser difícil. Eu sei que tem muita gente querendo escapar desse período, né? Um arrebatamento pré. Não tem problema não, continue desejando o arrebatamento pré, não tem problema. É bom, né? Ou seja, é bom a gente se ocupar com a nossa mente com coisas bíblicas, coisas espirituais, desejar a vinda do Senhor. Agora, é claro que você precisa levar em consideração tudo que a gente sempre tem falado aqui, a possibilidade de não haver um arrebatamento pré, você não pode ficar frustrado depois de ver os nossos vídeos. Tá? Então, você já sabe que há a possibilidade de não haver arrebatamento pré, então você se prepare também espiritualmente para estar firme e não abandonar a sua fé, se afastar das coisas espirituais, se o que você está esperando não acontecer. Né? Bom, queridos, vocês viram aqui tudo isso sobre a besta que subiu do mar. Agora vamos ver a besta que sobe da terra. E aqui nós vamos ter detalhes extraordinários, né, tecnológicos. Então, continuando o nosso shiur, a besta que sobe da terra vai ter uma característica um pouco diferente, né? Ela tem chifres de cordeiro. Eu poderia fazer essa pergunta para vocês, eu gostaria que vocês já fossem pensando nela, tá? A Hayash Eolah Min Haaretz, a besta que sobe da terra. Olha o texto bíblico. O verso 11 vai dizer assim: E vi subir da terra a outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, aquela que subiu das águas, na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, essa cuja chaga mortal fora curada. Então, olha, primeira diferença. A primeira besta sobe das águas. Nós falamos que as águas são nações. E a besta que sobe da terra é da terra, ou seja, é um lugar específico. Lugar específico. Águas, nações. Terra, lugar específico. Ok? Isso é muito importante. Então, assim, nós não estamos falando que essa outra besta ela vem das nações. Tá? Ela surge da terra. Então, a gente vai ver isso aqui interessante, essa conexão. Mas eu quero que vocês ponham atenção numa coisa. A característica dessa besta é que ela tem chifres de cordeiro. E cordeiro não tem chifre. Faça uma pesquisa rápida e você vai ver qual é a diferença de um carneiro para um cordeiro. Ora, o cordeiro, ele é o próprio carneiro jovem. Segundo a descrição da própria parte veterinária, né, e da biologia, o cordeiro, ele é manso. Essa é a diferença dele para o carneiro. Mas o que caracteriza a mansidão e a violência, né? Ou seja, ser bravo, a bravura, né? A selvageria. É o chifre. Porém, o cordeirinho, ele não tem chifre. Então, assim, quando ele começa a ficar mais adulto, que começa a sair o chifre, aí ele começa a ficar violento. Porque esse é um instinto animal, né? De defesa. Ele tem o corno, ele tem o chifre justamente para poder usar, né? Então ele começa a ver aquele instinto dele feroz, né? De defesa do território, domínio. Então o cordeiro, ele não tem chifre. Porém, a visão de Yohanan diz, isso aí você pode buscar no grego, pode buscar no hebraico, você vai ver lá que o chifre é de cordeiro. Então, como entender isso? Está errado isso? Como é que pode ser chifre de cordeiro se o cordeiro não tem chifre? Ele é manso, essa é a característica dele. A partir do momento que o chifre começa a se desenvolver, ele começa a ficar mais violento, né? Por causa do instinto. Então, quando a gente olha para essa característica dessa besta, a gente vai entender que ele, olha só, o chifre fala de poder. Porém, ser chifre de cordeiro fala para a gente o quê? Que o cordeiro, ele é manso, né? Ele é manso. Então, o chifre semelhante ao cordeiro é para expressar a mansidão dele, ele expressa humildade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala como dragão. O que o dragão representa para o mundo inteiro? Autoridade, poder, persuasão, sedução, né? Ou seja, o dragão cospe fogo, ele é como uma serpente, ele é como um lagarto. Então, ao mesmo tempo que ele expressa humildade, ele tem poder de persuasão. Por isso ele conquista. Mas só que veja, essa mansidão toda de cordeiro que ele tem é uma falsidade, é uma capa, porque na realidade ele tem chifre. Então ele por dentro, na realidade ele é violento. E ele fala como dragão, porque quem está dando a ele voz? O dragão.
Então, quando a gente começa a olhar, né, que ele vai ser uma pessoa que vai movimentar as massas, né? Ele vai exercer todo o poder da primeira besta na sua presença, vai fazer com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, né? Cuja chaga mortal fora curada. Então, o que é que ele vai fazer? Trazer a atenção das pessoas para essa pessoa que recebeu esse atentado possível, né? Que a gente está falando aqui, que seria o vai imitando a pele humana, né? Ou seja, face humana de uma imagem refletida, transmitida numa televisão, uma imagem refletida em várias possibilidades. Eu volto a dizer para vocês que eu não estou aqui estabelecendo verdades absolutas, mas eu quero que você tenha em consideração que tudo que a gente está vendo de desenvolvimento tecnológico não é para esses últimos dias. Então, olhar para o desenvolvimento tecnológico da robótica é lembrar da imagem da besta, tá certo? E eu já coloquei aqui para vocês o verso que vai dizer para nós, quando a gente olha, né, para toda essa possibilidade de desenvolvimento tecnológico que tenta mesclar o robô mais a inteligência artificial para a imitação do ser humano. Veja o verso: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ou fôlego, né? Tem outras traduções que vai dizer fôlego em vez de... A imagem da besta, né? Que ela vai fazer com que sejam mortos todos aqueles que não recebam a marca na testa ou na mão direita, na aqui a sabedoria oculta, aquele que tem entendimento, lo tevuná, calcule o número da besta, yechashevet mispar hachayá, porque o número é o número de um homem, e o seu número, você me disparou, 666. Sheshmeot vesheshim vashesh. Agora veja o que está escrito. Vai colocar um sinal, o nome ou o número do seu nome. Essa é a forma de dominar a mente e a ação das pessoas, uma maneira de controlar o espaço das pessoas, uma forma de limitar as liberdades das pessoas. A liberdade aonde? No comércio, no empreendedorismo, no transporte, acesso à informação, indústria, medicina e saúde, religião e fé. Imagina que tudo isso vai depender de ter uma marca, porque ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca. Então, literalmente, as pessoas serão limitadas na sua atuação e interação. Ora, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Isso faz nos lembrar do passado, que isso aconteceu na época de João. Não é? Quando João recebeu essa revelação ali, já próximo de sair de Patmos, nós tivemos ali quem? Nero como rei do Império Romano. E quando você pega Neron Caesar, que é em latim, né? O Nero César, né? Imperador Nero, você vai ter essa referência em hebraico, porque aqui é o texto que eu li para vocês em hebraico. Yeshpo Hormat Sefuná. Aqui é a sabedoria oculta. Yeshpo Hormat Sefuná. Aqui é a sabedoria codificada. Aqui é a sabedoria oculta. Quem tem entendimento, Yesh Lotevuná, Yechaper, Yechashev, perdão, Et Mispar Hahayá. Yechashev, calculará o número da besta. Então, assim, porque é o número de um homem. E ele vai falar do número do seu nome. Então, você vai ver que no próprio nome da pessoa ali, no caso, lá na época do Império Romano, e nesse tempo específico em que João recebeu a revelação, se você pega o nome Neron Caesar, você vai ter 666. Olha aí, cada letra eu coloquei o seu valor numérico em hebraico e o resultado. Neron Caesar, 666. Então, quem era a besta, literalmente, na época de João ali, era o imperador de Roma. O próprio nome do imperador dava 666. É claro que a gente não vai ficar na neura de fazer guimátria com o nome de todo mundo. Você pode até fazer, claro, mas não necessariamente porque vai dar 666 aquela pessoa anti-machia, o anticristo. Não é assim que a gente vai atuar. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter entendimento. A gente tem que entender que na atuação do anti-machia vai ter três coisas atuando. É um sinal, que a gente não sabe definir muito bem o que é, uma marca, é o seu nome
ou o número do seu nome, ou seja, o nome dele tem um número. São três coisas possíveis que uma pessoa vai receber e que vai dar ela a capacidade de comprar e vender, ou seja, de continuar garantindo as suas liberdades. Claro que isso está envolvendo o mundo espiritual e a liberdade também espiritual, o poder de decidir espiritualmente se você serve a Deus ou não. E é claro que isso, a gente não pode desconsiderar isso, não é literalizar tudo, tá? Mas põe a sua atenção no que eu estou dizendo aqui. Então, olha que coisa interessante. Nós vemos que na época lá, na parte histórica, a época de João, a gente está vendo isso acontecer. As pessoas que tinham entendimento de fazer a guimátria, porque para fazer guimátria você tem que conhecer que o hebraico e você tem que conhecer o valor numérico das letras. Então assim, Yeshpor Hormatz Funá, Mi Yechashev, Mi Yeshlo Tevuná, aquele que tem entendimento, Yechashev et Mispar Hachayá. Então assim, vai calcular o número da besta, né? Então, muito interessante, até trouxe aqui para vocês algumas moedas da época, ou seja, já existia esse poder de compra e venda, que tinha a imagem do imperador, é como dizer assim, ó, aqui tem a identidade dele, é um sinal, é o seu nome ou o número do seu nome, ou seja, envolve ali o imperador, né? Ou seja, naquele tempo, a moeda, né? Na realidade, hoje a gente sabe muito bem que existem várias possibilidades e eu quero abordar uma com vocês. E essa, tá certo? Então, essa possibilidade aqui não pode ser descartada. Não estou dizendo que todo chip é a marca da besta, nem tampouco estou dizendo que esse biochip da Mondex é a marca da besta, mas que ele, não sei se isso é uma verdade absoluta, que aqui na testa tem que ser debaixo do couro cabeludo, onde ele pode ficar agarradinho. Não pode remover, porque a bateria de lítio, se você remove e eles se rompem, pode necrosar, sendo colocado na mão para poder comprar ou vender. Ora, não. Eu não sou ignorante, para mim é estranho, isso para mim está muito literal com o que está no texto bíblico. Eu sei que tem uma porção de teólogo. Deixa essas imagens que eu vou compartilhar com vocês aqui. Isso aqui é um implante, né? Ele é do tamanho de um pouquinho. E vai para outras coisas, até para abrir carro, olha aí. Esses diferenciados, então você vai poder fazer qualquer coisa apenas aproximando a mão ou a testa, um benefício para a humanidade, né? Melhorar a saúde, restabelecer pessoas que tiveram paralisia, restabelecer movimentos. Então, assim, seria isso um protótipo do sinal da besta para o controle da mente, espécie de tecnologia. Será que é isso realmente? Para cumprir esse versículo que vocês estão vendo aqui, olha, aqui de Devarim 6:8, né? Deuteronômio 6:8, vai dizer assim: o kshartam leot al yadecha ve'ayu letafot beineinecha. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Você vai ter essa referência também em Êxodo, no verso, capítulo 13, verso 9 e também o verso 16. Então vocês estão vendo aqui a caixinha, tem 4 pergaminhos aqui dentro dessa caixinha, que são pergaminhos da Torá, né? E aqui nós temos uma outra caixinha no braço, que aí você tem os 4 que aqui estão separados, aqui eles estão juntos, que também expressam essa conexão nossa com Deus. Ela vem amarrada no braço até chegar na mão para cumprir esses 2 versos, seja por sinal sobre a tua mão e por frontal entre os teus olhos. Né? O judeu ele passa a usar isso a partir do bar mitzvah, a partir dos 13 anos, e então ele vai sempre usar nos seus momentos de oração. Então já era uma expressão dessa conexão com Deus. A marca ou sinal da besta na mão e na testa é uma imitação à ordem de Deus ao seu povo de expressar sua conexão com Deus. E isso é um fato, isso é verdadeiro. Por quê? Porque o tefilim ele vai mostrar essa nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu. Então, queridos, aqui nós vamos terminando o nosso vídeo. Eu espero que você tenha desfrutado dessas informações e levar em consideração que tudo isso é possível. Tudo isso vai ser possível. Nós estamos vivendo um tempo profético. Não é? Que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial. Eu vou terminando esse vídeo lembrando a vocês, você que tem desejo de conhecer mais sobre o judaísmo, você que está na busca do conhecimento, quer aprender mais sobre o judaísmo, nós temos o nosso curso de judaísmo, né, na prática, ou seja, ali da fé aos costumes, onde a gente vai abordar muitos temas importantes, que eu tenho certeza que vai sanar as suas dúvidas, você vai encontrar o que você está buscando sobre o judaísmo na questão de prática, de costumes, de tradições, da arte, da questão do judaísmo, né, do povo judeu, o que trouxe o povo judeu para o mundo de benefício, ou seja, costumes e tradições muito importantes para o seu desenvolvimento
espiritual e intelectual. Aqui abaixo na descrição você vai ter essas informações, já está disponível para que você possa desfrutar e crescer mais no conhecimento. Queridos, vamos terminando por aqui. Shalom Uvrachá. E olha, não deixe de assinar aqui, de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho, de dar o like, tá bom? Isso é muito importante. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Não perca, vai vir o vídeo sobre a mulher sentada na besta. Quem é a besta? Então, fique atento, muita coisa importante para a gente compartilhar ainda aqui. Shalom Uvrachá, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.